Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o último texto lançado no blog, na quinta-feira, dia 8 de agosto, dia de portal, portal triplo, né? Triplo 8. E o título é Relativismo. Aí tem muitas coisas aí para falar sobre este texto, né? Então vamos lá. Relativismo. Senhoras e senhores, que espetáculo de final dos tempos! Muitos têm sido os aprendizados. Estamos diante de verdadeiros testes que estão avaliando quanto crescemos em consciência e quais os valores que se fixaram e foram devidamente assimilados. Vou trazer aqui algumas pequenas histórias para ilustrar as reflexões que os recentes acontecimentos me trouxeram. Há um texto que circula há anos na internet e até acredito que muitos devam conhecer, sobre um professor de direito que expulsa um aluno da sala no primeiro dia de aula. Transcrevo a seguir para os que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Abre aspas. Primeiro dia de aula. O professor de introdução ao direito, ou teria sido de hermenêutica, entrou na sala e a primeira coisa que fez foi perguntar o nome a um aluno que estava sentado na primeira fila. Qual é o seu nome? Chamo-me Carlos. Saia de minha aula e não volte nunca mais, gritou o desagradável professor. Carlos estava desconcertado. Quando voltou a si, levantou-se rapidamente, recolheu suas coisas e saiu da aula. Todos estavam assustados e indignados, porém, ninguém falou nada. Agora sim, vamos começar. Para que servem as leis? Perguntou o professor. Seguiam assustados ainda os alunos, porém pouco a pouco começaram a responder a sua pergunta. Para que haja uma ordem em nossa sociedade? Não, respondia o professor. Para cumpri-las? Não. Para que as pessoas erradas paguem por seus atos? Não. Será que ninguém sabe responder a esta pergunta? Para que haja justiça, falou timidamente uma garota. Até que enfim, é para isso, para que haja justiça. E agora, para que serve a justiça? Perguntou o professor. Todos começaram a ficar incomodados pela atitude tão grosseira, porém seguiam respondendo. Para salvaguardar os direitos humanos, para efetivar as garantias das pessoas frente ao Estado opressor, respondeu outro. Bem, e que mais? Perguntava o professor. Para diferenciar o certo do errado, para premiar a quem faz o bem. Ok, não está mal, porém respondam a esta pergunta. Agi corretamente ao expulsar Carlos da sala de aula? Todos ficaram calados, ninguém respondia. Quero uma resposta decidida e unânime. Não, responderam todos a uma só voz. Poderia dizer-se que cometi uma injustiça? Sim, respondeu a malta. E por que ninguém fez nada a respeito? Para que queremos leis e regras se não dispomos da vontade necessária para praticá-las? Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando presenciar uma injustiça. Todos. Não voltem a ficar calados nunca mais. Vá buscar o Carlos, disse. Afinal, ele é o professor. Eu sou aluno de outro período. Pregamos uma peça em vocês. Fecha aspas. Essa pequena história me veio à lembrança diante de tamanhas injustiças que têm acontecido, impelidas por uma agenda nada benevolente e que avança pela inércia e covardia de muitos, que se escondem atrás de uma narrativa chamada politicamente correto. Estamos em meio a um evento mundial cujo principal objetivo seria fortalecer a união das nações através do esporte e fortalecimento de valores importantes, tais como solidariedade, igualdade, respeito e também justiça. Nessa edição, não são poucos os exemplos de desrespeito ao princípio de igualdade que garantiria a justiça nas competições. Porém, o que mais me espanta é a forma como as pessoas relativizam tais injustiças. Justificam que, infelizmente, não há o que se fazer, afinal são as regras.
Se as regras são injustas, não deveriam ser questionadas e refutadas? Quando aceitamos injustiças, quando nos dobramos a elas, estamos compactuando com as mesmas. Embora não possamos mudá-las, temos o dever moral de combatê-las, de ao menos tentar defender o justo. E as pessoas que se aproveitam de regras injustas para obter vantagens não merecem nenhum respeito. Elas carecem de valores e de dignidade. Isso me lembra uma outra história ocorrida em 2013, na qual o corredor queniano Abel Mutai, que liderava a corrida com vantagem, se confundiu e parou antes da linha de chegada. O segundo colocado, o atleta espanhol Ivan Fernandes Anaya, o alertou sobre o equívoco e o instou a seguir e cruzar a linha para ser declarado vencedor. Ao ser questionado do porquê não ter ultrapassado o adversário e ganho a corrida, o segundo colocado respondeu o seguinte: eu não merecia ganhar, fiz o que tinha que fazer. Esse deveria ser o verdadeiro espírito de qualquer competição: justiça, caráter e honestidade. É decepcionante perceber que uma parcela da humanidade despreza absolutamente tais valores. Uma outra parte, apesar de entender sua importância, não os defende, assim como fizeram os alunos. Contudo, tem sido algo incrível assistir a tantos que não se dobram e desafiam tais imposições absurdas, mostrando que nada é mais importante do que preservar a dignidade e a humanidade. Muitas foram as regras incoerentes, inclusive extremamente invasivas, mas os bons não se curvaram. E que esse evento de tamanha visibilidade possa trazer um pouco de consciência e percepção àqueles que se calam diante das iniquidades. A injustiça, a desonestidade e a imoralidade não podem e não devem ser relativizadas em tempo algum. As mais valiosas medalhas conquistadas não são feitas de prata ou ouro, mas de pura luz. Bom, já deu para perceber, né, do que eu estou falando. Hoje é dia 11 de agosto, né, Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais que assistem aqui o canal, né, aproveitar a oportunidade para parabenizá-los. E a gente está aí, né, teve essa semana toda, né, dos eventos, né, das Olimpíadas, e a gente assistiu algumas coisas assim que são meio inacreditáveis, né? Inclusive, assim, o que me inspirou em escrever esse texto foi a questão das finais lá do boxe, né? Que não vou entrar em detalhes, né? Porque a gente nem pode questionar, mas assim, é que eu estava o que me instou, assim, o que me inspirou a escrever esse texto foi justamente que, comentando a respeito desse assunto, né, que eu falei que era injusto, porque havia ali uma clara vantagem, né, em relação às competidoras, né, por causa da questão lá das, das duas, a gente nem sabe como falar, das competidoras lá, que tinha aquelas questões físicas com muita vantagem sobre as demais, inclusive, né, que os testes comprovaram, né, as questões genéticas. E aí eu falei que não era justo, né, porque realmente as demais não, as mulheres ali não tinham a menor chance, né, por questões assim de vantagens físicas absurdas, né? E aí o que eu ouvi é que as pessoas falam, mas são as regras, porque foi permitido, porque as regras permitiram e tal. Porque assim, quando a gente se cala diante de regras injustas, a gente está compactuando. Então, pelo menos, a gente pode não conseguir mudar as regras, mas a gente não pode concordar com elas. Então, eu acho que se posicionar diante de uma injustiça, diante de uma desonestidade que está sendo cometida ali,
Porque tudo bem, essas pessoas que se aproveitaram dessa vantagem física que elas têm, elas conquistaram a medalha, mas com qual dignidade? Nenhuma, nenhuma. Porque se, não, se seria válida, seria uma vitória merecida se estivesse em pé de igualdade. Aí ela conquistou aquilo e não se valendo de uma vantagem, né? Foi algo merecido, algo conquistado, realmente por mérito e não por vantagem. Então, as pessoas aceitam muito, com muita facilidade, as injustiças. Justamente por quê? Porque elas não querem parecer. Hoje em dia, né, com essa questão do politicamente correto, as pessoas têm muito medo de ser canceladas pelas opiniões delas. E quanto mais as pessoas têm medo de ser canceladas e menos elas se posicionam, mais essa agenda avança e vai impondo essas ideias e quebrando valores, né, e destruindo valores morais e valores de honestidade, de dignidade, porque ela percebe que as pessoas vão aceitando, as pessoas abaixam a cabeça. Outra coisa que assim, a gente viu ali, né, a abertura da cerimônia foi uma coisa de muito mau gosto. Inclusive, eles tentaram depois mudar lá a narrativa de que não era a respeito, né, dos cristãos, que não foi uma ofensa e tal, mas não dá. Só o fato, essa narrativa de que não se sustenta pelo fato de que foi proibido a todos os atletas qualquer tipo de manifestação da fé deles. Né? Inclusive teve um surfista brasileiro que teve que apagar as imagens do Cristo Redentor, que o Cristo Redentor representa, né, a cidade dele, Rio de Janeiro, né? É um ícone ali, né? É a cara, né? É o cartão postal do Rio de Janeiro no mundo. Mas, enfim, tudo bem, ele não pôde se manifestar, acharam que era manifestação religiosa, teve que apagar e tal. Só que o que eu achei muito impressionante é que o tiro saiu pela culatra. Porque as pessoas, justamente essas pessoas que não se dobraram, né, os atletas que não se dobraram a essa imposição que é injusta, porque é uma invasão sobre as convicções pessoais deles. E eles não poderiam fazer isso. Né? Proibir as pessoas de se manifestar, de manifestar o que elas são, a essência delas, a fé delas. Isso é intrínseco a elas. Eles não, então, assim, é uma regra muito invasiva. E eles não se dobraram. Então, a gente viu quantos aí, mesmo correndo o risco de perderem seus prêmios, se levantaram contra isso e deram um jeito, né? Então teve a que falou em libras, as outras que agradeceram abertamente, outros que mostraram a fé, né? O tenista, né? Segurando lá o crucifixo dele, que é um símbolo que ele usa. Ai, bati aqui, acho que fez barulho, né? Um símbolo que ele usa há muitos anos. Então, eu achei interessante que as pessoas enfrentaram, não se deixaram intimidar por uma regra claramente injusta, invasiva. Né? Então, isso deixa a gente esperançoso e feliz até, né? De ver o quanto as pessoas e jovens, inclusive, estão firmes nos seus propósitos, na sua fé, porque regras injustas, elas realmente não deveriam ser cumpridas. A gente está vendo muita injustiça, principalmente aqui no Brasil, acontecendo, de estarem atropelando justamente as leis por uma sanha por poder, e as pessoas não falando nada. E tudo bem, a mídia a gente sabe, né, que faz parte lá, né, do sistema. Mas muita gente fica calada e concorda e tudo bem,
não se indigna diante da injustiça. Então você acaba, com o seu silêncio, compactuando para que as injustiças é, acabem tomando um vulto maior. E a gente vê uma agenda aí avançando, e principalmente o que me toca mais é justamente avançando em cima dos pequenos, né, dessa geração que vem aí, desconstruindo totalmente os valores, a intenção justamente de desconstruir todos os pilares, né, da honestidade, dos valores que a gente traz justamente da nossa família. É por isso que eles tentam, de toda forma, desconstruir a base, né, familiar. E a gente vê muito isso, inclusive, hoje em dia, até eu percebo muito, assim, por exemplo, até em todos os meios profissionais há essas narrativas entrando, né? Medicina, na psicologia, por exemplo, psicologia eu vejo muito isso, muitas terapeutas que acabam jogando para os pais responsabilidades de todos os traumas das pessoas. Elas estão ouvindo um lado da história, elas não conhecem todas as histórias, e sem contar que elas tiram. Existem realmente, né, casos de abuso, realmente, de pais abusivos, mas mesmo assim, nós temos as nossas escolhas. Tem uma historinha que eu gosto muito, que é de dois gêmeos que eram filhos de um homem que perdeu a esposa e ficou muito abalado e virou um alcoólatra. Aí ele se tornou um homem agressivo, e um dos filhos acabou seguindo o mesmo caminho, se tornou alcoólatra também. E o outro, um caminho totalmente oposto. Saiu de casa, foi cuidar da vida dele, construiu uma família estável, não assim, abominava bebida alcoólica. Então, os dois tiveram a mesma referência, mas fizeram escolhas diferentes. Então, um seguiu exatamente o modelo do pai, e o outro usou aquilo para construir uma vida. Aquilo era o que ele não queria para a vida dele, desculpa. Então, ele usou aquele modelo como tudo o que ele rejeitava para a vida dele e construiu uma vida no sentido oposto. Então, apesar das circunstâncias em que a gente vive, né, da nossa família, a gente tem sempre a possibilidade de escolher. Então, muitas vezes você traz alguns traumas ou algumas limitações por questões da sua criação, mas você em qualquer você pode fazer uma terapia e descobrir, eu sou perfeccionista, por exemplo, porque minha mãe era muito exigente, ou meu pai me cobrava muito, alguma coisa assim. Ah, tá. Você descobriu ali por que você tem essa característica. Aí aí simplesmente você vai se conformar. Ah, então tá. É isso. Não, para e pensa. Ah, tá. Eu agora que eu sei, eu vou modificar isso. E também olha para essas pessoas, para os seus ancestrais, porque assim, é muito fácil jogar a culpa, terceirizar a culpa nos outros. Mas você já parou para olhar para eles? Como foi a vida deles? O que eles receberam também? Muitas vezes aquela forma deles, muitas vezes não, na verdade é assim, né? A maioria dos pais muitas vezes erra querendo acertar. Então, aquilo foi o melhor que eles puderam fazer. Então, a gente tem que ser grato por isso. E hoje em dia a gente vê muito, eu vejo muita questão de terapeuta jogando filho contra pai e falando, porque agora uma coisa assim, não que não exista, mas agora assim, o volume de mães e pais narcisistas, que parece que todo pai e mãe é narcisista, porque é demais. Então, criam-se algumas alguns padrões, né? Eles começam a padronizar, parece, criar padrões. Então, assim, agora a onda que de pai e mãe narcisista, porque é pai narcisista,
Quer dizer, as escolhas que o filho fez, né, e inclusive de aceitar essa desculpa e não se trabalhar para melhorar, acaba não sendo uma coisa positiva, né? E até assim, eu acho que esse trabalho da gente conseguir entender os nossos processos e perdoar também, e entender os nossos ancestrais, entender a nossa ancestralidade é o melhor caminho de cura. E não jogar a culpa, eu sou assim por culpa do meu pai, por culpa da minha mãe, por culpa do meu avô, por culpa dos meus ancestrais. Não, isso não vai resolver. É importante que a gente entenda os processos e que a gente, inclusive, seja grato, porque tudo que a gente passa na vida é aprendizado. A gente está aqui para aprender. Então, todas as situações que nos envolvem são para aprender, né? E então estamos vivendo tempos assim em que a gente está vendo muita fragilização das pessoas, porque as pessoas estão aceitando certas narrativas sem questionar. Porque questionar dá trabalho, né? Pesquisar dá trabalho. E o que me pega muito, assim, o que me chamou a atenção justamente nesse momento agora, desse evento, foi justamente as pessoas se calar, muitas pessoas que falam, que tá tudo bem, que isso é a norma, é a regra, tem que aceitar. Não. Se a gente for lembrar, né, lá na época do Bigodinho, lá quem conhece a história, sabe? Quem entregava, né, os as pessoas para irem para os campos de concentração estavam cumprindo a lei. E quem os defendia estava contra a lei, quem os escondia estava contra a lei, muitas vezes arriscando a própria vida para salvar a vida de pessoas que eles nem conheciam e que, inclusive, eram taxados como inimigos, não é mesmo? E hoje, se a gente for ver moralmente, quem estava correto? Quem estava cumprindo a norma da época ou quem a estava descumprindo? Quem estava moralmente certo? Então, nem tudo que está na regra, na lei ali, deve ser levado ao pé da letra. A gente tem que pôr os nossos valores morais, os nossos princípios, e é por isso que estão tentando subverter isso, né? Quebrar essa, esses princípios, esses valores que são valores que a gente deveria conservar, né? Quando se fala dos conservadores, é isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que a pessoa conservadora é uma pessoa retrógrada, uma pessoa ultrapassada. E não é. É conservador no sentido de preservar os valores de dignidade humana, de honestidade, de caráter e avançar, progredir tecnologicamente ou avançar em outras questões, mas alguns valores são inegociáveis. E eu acho que assim, os valores morais, os valores de honestidade, essas coisas, isso é inegociável. A gente sabe o que é certo e errado. Mesmo aqueles que fazem as coisas erradas, eles sabem o que é certo e errado. Todo o ser humano sabe o que é certo e errado. E aí é escolha. Então, aquelas pessoas que sabem que estão agindo de forma errada, mas que o desejo de controle de poder supera isso, elas estão conscientes, elas não estão fazendo enganadas. Assim como quem escolhe o certo também sabe o que é certo e errado, e escolheu o certo. Todo mundo sabe. Nós, no momento em que nós nos encontramos agora, a gente já passou por várias experiências, e agora falando da parte espiritual, das diversas, das múltiplas vivências que eu acredito que nós tivemos, e foi aí que a gente foi tendo os aprendizados, né? E o ser humano, ele sabe, então, o que é certo e errado. E muitas vezes, às vezes a pessoa que às vezes as pessoas justificam, mas
porque a lei eu tenho que cumprir a lei. Então, no exemplo que eu citei lá, do Bigodinho, muitos, né, quando teve julgamento lá de Nuremberg, muitos tentaram justificar, mas eu estava seguindo ordens. E assim os seus valores morais? Tem ordens cruéis, a gente não pode concordar. Né? Tanto é que um livro que eu indico muito é Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, que ele narra toda a vivência dele nos campos de concentração. É um livro muito interessante, ele foi o criador de uma técnica, ele era psiquiatra, né, ai gente, não lembro o nome agora, mas e que justamente trabalha com a busca do sentido, do propósito na vida, né, a técnica de tratamento psicológico dele. E é interessante nesse livro que ele narra que nos campos ali, ele fala, a essência do livro é que só existem dois tipos de pessoas, né? As pessoas boas, as de bom caráter, as pessoas que têm caráter e as que não têm caráter. Porque o que ele mostra lá é que às vezes tinham soldados que eram mais humanos do que alguns outros prisioneiros que conquistavam uma posição de poder. Por exemplo, tinha os galpões lá e às vezes tinha um dos prisioneiros que se tornava responsável por organizar lá, por pôr ordem. E esses que eram prisioneiros estavam na mesma situação deles, mas que tinham um pouquinho mais de poder, eram extremamente cruéis, mais cruéis do que alguns soldados. Tinham uns soldados que eram mais humanos, que não tinham aquela maldade, que não destratavam eles, que se sentiam penalizados com a situação deles, né? No caso, porque ele chegou a conviver, conversar com alguns, porque como ele era médico, às vezes ele precisava, colocavam ele em alguns lugares ali para socorrer, para tratar outros prisioneiros. Então, assim, é um livro muitíssimo interessante. Eu li vários livros, né, sobre esse período. Não sei porque me interessa muito. Vai ver eu vivi lá, né? Não sei se do lado do bem ou do mal, né? Vai saber. O que importa, né? Que a gente já esteve, a gente tem, né, os lados luz e sombra, né? A gente já, lógico, teve experiências do lado sombrio, porque foi aí que a gente realmente foi aprendendo. Até o Vital Froese fala muito dessas questões, porque eu aprendi, né, muito, muito minha base veio do kardecismo. Mas eu tinha uma pergunta sabe aquela pergunta que não quer calar? Que no kardecismo a gente aprende, né, que as suas atitudes incorretas, né, que não são boas, geram karma. E aí, quando você vem para resgatar esse karma, então, por exemplo, você foi, você tirou a vida de alguém, e aí você vem aqui, você vai passar por esse processo de alguém fazer isso com você. Mas aí eu pensava, mas aí se alguém vai ter que fazer isso, essa pessoa vai criar um karma para ela, e isso vai ficar um ciclo infinito. Né? Se toda vez que você tiver que resgatar, alguém tiver que criar um karma para você poder resgatar o seu, fica uma coisa. E eu não conseguia entender isso. E aí, assim, num áudio do Vital Froese, recomendo assim, o pessoal escutar, porque ele esclarece muito isso. Eu não lembro em qual vídeo que foi, mas foi um que aí ele falou que justamente as experiências que a gente tem negativas, né, fazendo coisas ruins, que são para aprendizado, essas não geram karma. Mas a partir do momento que você aprendeu, você sabe que aquilo é errado, e aí você escolher fazer aquilo novamente, aí sim, porque aí já foi uma escolha, não foi uma lição, não foi um aprendizado, não foi uma primeira vez. Então, todos nós, né, que somos fractais da fonte e estamos aqui para aprender, a gente veio para experienciar todas as situações. E aí a gente vai aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é luz, o que é sombra.
E aí, a partir desse momento que a gente aprende, a gente começa a fazer as escolhas, né? Que é como dizem, errar é humano, mas quando você persiste no erro, aí já é escolha, não é mais erro. Porque você já sabe que aquilo não é bom. E se você persiste naquilo, aí já não é mais um erro, já é uma escolha, certo? Então, esses acontecimentos, esses eventos, assim, eu acho que trouxeram, foi assim meio que uma vitrine, sabe? Que trouxe muita consciência para as pessoas, porque muita coisa ali aconteceu de errado e muita coisa ali foi bonito de se ver, né? As pessoas enfrentando, não se dobrando para as incoerências, para os abusos, né? Para as imposições injustas e, isso dá uma esperança para a gente. E não foram poucas, foram muitas. A gente vê assim muitos exemplos desse período aí, e isso me impressionou bastante. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um rapaz falando justamente sobre isso, mostrando vários exemplos do que aconteceu lá, com vários atletas se pronunciando. E aí ele falou que ele também fala que o tiro saiu pela culatra. Isso eu já tinha percebido já logo que começaram, né, a acontecer essas manifestações, né, dos atletas. E aí ele falou que foi eles quiseram apagar, né, a fé ou ir contra os cristãos e eles acabaram causando um reavivamento disso, porque as pessoas viram aquilo como um ato injusto e incorreto e não se dobraram, né? Alguns aceitam, mas eu acho que a maioria ali não aceitou. E assim, isso é muito, mostra muito o quanto a gente está evoluindo, né? Apesar dessa agenda estar tentando avançar, o quanto muitas pessoas estão escolhendo as batalhas justas. Esse barulhinho atrás é o cachorrinho, viu? Tá aqui bagunçando. E então, esse texto assim veio assim com muitas reflexões, muitas lembranças a respeito de fatos históricos e da história do professor, que realmente as pessoas acabam se calando muitas vezes diante da injustiça. E aí você acaba ficando do lado dela, que nem a história do muro, né? Que fala, quem está em cima do muro, aquela história do muro que tem o céu e o inferno, e quem está em cima do muro já escolheu o lado de lá, o lado da sombra, né? Porque a luz, ela, ela brilha, ela é. Então, quem é luz, ele vai estar sempre se mostrando, iluminando e apagando a escuridão. Agora, não existe um meio termo aí, um meio luz, meio sombra. Não é, ou você é luz, ou você é sombra. Não tem aí um meio. Apesar de assim, quando eu falo, né, todo mundo tem luz e sombra, a gente não é perfeito, mas a gente tem os valores que são os valores da luz, vamos dizer assim, eles predominam e com eles a gente vai trabalhando as nossas sombras, não é? Agora, quando você fica ali, não vou fazer nenhuma coisa nem outra, você sabe o que é certo e errado e você fica ali sem querer trabalhar o que é errado, porque a gente tem ainda muita coisa para corrigir, mas a gente trabalha para corrigir isso. Então você está levando a sua luz para tentar limpar toda a sombra. Agora, se você sabe que tem ali algo que está errado e você não se incomoda, isso vai acabar dominando, vai acabar predominando, porque tudo que a gente não procura
trabalhar, ele vai crescendo, ele vai quietinho, ele vai crescendo, quietinho, ele vai crescendo. Então, quando a gente descobre algo que em nós que precisa, que ainda é alguma sombra a ser trabalhada e a gente ainda tem muita coisa, a gente tem que começar a jogar luz ali e tentar trabalhar. Nós estamos aqui num caminho de evolução, então o nosso trabalho aqui é justamente ir evoluindo através dos nossos aprendizados. Né? E a partir do momento que se assimilou um aprendizado, você não vai retroceder naquilo. Até mesmo quem acessou as informações, quem passou pelo despertar, é uma coisa que não dá para desver, não dá para dessaber. Você sabe e ponto. Aí, o que você vai fazer com aquilo, aí é escolha sua. Mas você teve a oportunidade de acessar a informação. Aí, se você vai ficar inerte, ou se você vai trabalhar pelo lado da luz, para que a verdade se expanda, né? Para que essas agendas nefastas não progridam, aí é uma escolha de cada um, né? Mas que a gente continue realmente observando e que tá tendo muita lição aí sendo passada, muita coisa sendo exposta, e para que a gente faça as nossas escolhas, para que a gente se posicione e para que a gente vá concluindo os nossos aprendizados e evoluindo espiritualmente, ascendendo como espíritos em evolução e num momento tão importante, né, que nós estamos vivendo aqui no planeta, né, que acho que nós estamos passando, né, pela noite mais escura, que é aquela que antecede ao amanhecer. E que a gente, então, contribua para isso e tenha fé de que nós estamos realmente avançando com a luz e vencendo a escuridão. Certo? Então, fica aí essas reflexões. Agradeço a companhia de vocês. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.